Boa noite, meu nome é Ana Cláudia e esse é o CR, Celebrando a Restauração, um programa de 12 passos baseados nas 8 bem-aventuranças da Palavra de Deus. Vocês me desculpem que eu estou um pouco nervosa hoje, mas agradeço ao Senhor a oportunidade de estar aqui e eu queria fazer uma oração com vocês. Pai amado, eu chego na Tua presença para te agradecer por essa oportunidade e dizer que Tu tens sido bom com a gente, Senhor. Tu tens sido amoroso, cuidado das nossas dificuldades nessa época de pandemia. Quero te agradecer por todas as curas que você tem operado, Pai, na vida de muitas pessoas. E quero também, Pai, pedir que Tu estejas fortalecendo o espírito de cada uma que ainda está passando por isso. A gente tem amigos queridos que estão muitas vezes isolados e que a gente gostaria que estivessem dos nossos lados, do nosso lado, mas eles não estão. Então eu peço que Tu estejas com cada um, Pai. E abençoa a noite de hoje, que eu seja usada como instrumento Teu. Em nome de Jesus, amém. Então, como eu falei, eu sou filha amada de Deus, Ana Cláudia, casada com o Gerson e com a Giovana, que vocês estão vendo aí na foto. Estou bastante nervosa, mas acredito que Deus vai falar através de mim. Então, eu vou me deixar ser usada por Ele. Então, na noite de hoje, a gente vai falar sobre compulsão. Na verdade, uma compulsão, ela também é considerada como um vício ou uma dependência. Nós, seres humanos, a gente luta com essa vontade de sentir prazer, esse desejo de sentir prazer o tempo todo. Mas esse sentimento, ele é natural. E não significa que a gente está viciado em nada. Mas, na verdade, esse sentimento, essa vontade, só vai mostrar que a gente está vivo e que a gente é ser humano. Então, quando a gente, na verdade, passa ao longo da vida por alguns acontecimentos nocivos ou capaz de provocar algumas mudanças naturais das nossas emoções ao longo da vida, isso pode ser chamado de trauma. E quando esses traumas ocorrem, eles acabam provocando sintomas de ordem física, né, que no caso pode ser uma sudorese, uma confusão mental, ou então de ordem sentimental, uma ansiedade, um desespero, uma tristeza, uma angústia. Nessa foto aí, a gente vê pessoas que são viciadas e dependentes de alguns objetos. Aqui a gente vai ver também a diferença entre obsessão e compulsão. Lembra que eu falei que sentir prazer, essa vontade de sentir prazer, ela é natural do ser humano. Então, esse desejo, ele vem do subconsciente. Mas, muitas vezes, a gente compra algumas mentiras que o subconsciente quer jogar na nossa cabeça. E o subconsciente está o tempo inteiro tentando controlar o consciente. E, às vezes, ele ganha essa batalha. Então, a compulsão é pensamento, pode ser imagens, cenas que vêm na nossa mente do nada e acabam ficando lá de uma maneira muito insistente. E elas acabam tomando a nossa, como é que eu vou dizer, o nosso bem-estar, o nosso momento e a nossa, cognição. Esses pensamentos a gente chama de obsessão. Além disso, muita gente confunde, mas é uma outra coisa, é a compulsão. Desculpa. Obsessão, então, são pensamentos e compulsão são atos repetitivos, atos incontroláveis. A gente tem como exemplo disso o transtorno obsessivo compulsivo, TOC, que é pela mania de limpeza. Então, a pessoa tem que ficar limpando, obcecada com aquela atividade, para parar de ter aquela imagem, aquele pensamento, deixando ela atordoada. Então,
a obsessão são pensamentos e a compulsão são comportamentos. E essa atividade repetitiva, excessiva, esse exercício mental que a pessoa tem que fazer para conseguir fazer com que isso vá embora, com que essa preocupação vá embora, ele muitas vezes se torna um comportamento nocivo. E, na verdade, o que a pessoa está tentando fazer é acabar com aquela ansiedade. É tentar viver de uma maneira melhor, mas ela não tem controle sobre aquilo. Eu só quero deixar claro aqui que tem pessoas que acham, porque eu comi um bolo de morango depois do almoço ontem, e então eu sou compulsiva alimentar, que na verdade não é isso. A compulsão ela é considerada como um diagnóstico mesmo de saúde, né, como é que eu vou dizer, uma doença de saúde mental, quando ela consome uma parte grande do teu dia. Quando você não consegue fazer outra atividade, se envolver em outra coisa do teu dia, a não ser depois de realizar aquele consumo ou de fazer aquela atitude. Então, mesmo que o compulsivo não queira realizar aquelas atividades ou aquela atitude, ou consumir aquela droga ou comida, ele não consegue, ele sente que ele precisa fazer. Isso é o compulsivo. E, como eu falei, não é quem come aquele pedaço de bolo depois do almoço. Porém, existem compulsões leves que elas são consideradas, infelizmente, como compulsões boas, né, normais. Eu falo infelizmente porque, às vezes, mesmo sendo leves, elas acabam nos levando uma boa parte do tempo da nossa qualidade de vida, de estar desempenhando outras atividades ou estando com nossos queridos, para daí nos privar desse momento em família ou de outras coisas. Só que essas necessidades, essa compulsão leve, ela pode passar despercebida. Por exemplo, quando alguém quer fazer atividade física regularmente, mas ela não consegue viver sem às 5 horas estar andando lá no shopping, ou, perdão, está andando no Barigui ou em algum parque. Aquilo lá não consome dela uma boa parte do dia, mas é uma compulsão leve. Se ela tirar aquilo da vida dela, da rotina, ela vai ficar muito mal. E, por exemplo, às vezes a pessoa quer contar os passos, né, até a sua casa. Ninguém vai saber que ela está fazendo isso. Mas se algum dia ela for privada dessa atitude, desse jeito de caminhar até em casa, isso vai fazer muito mal para ela. Então, são conflitos internos em atividades simples, em comportamentos muitas vezes leves, que são compulsões não percebidas pelas pessoas que estão do nosso lado. Às vezes as pessoas também têm tiques nervosos, né? Apertam o braço, mexem a mão, e as pessoas acabam não percebendo. Mas a gente vai agora dar uma olhada em como é que o compulsivo vive. Quem ele pensa que é e como ele vive. O compulsivo, ele tenta o tempo inteiro controlar o seu jeito de agir. Mas ele quase sempre falha. Ele não consegue, como eu falei, é mais forte do que ele. Parece que o objeto tem um controle, que dita as regras, que domina ele. Então, ele não consegue controlar. Ele também acha que ele pode parar e deixar o vício dele quando ele quiser. Então, isso não preciso procurar ajuda, isso não é uma doença, eu vou conseguir me envolver com outras atividades e, se eu quiser, eu paro a qualquer momento. Isso é o pensamento de um compulsivo. Ele também acha que se alguém souber o que ele passa, ele vai ser envergonhado. E muitas vezes isso é devastador para ele. Ele perde o valor dele
se isso acontecer. Então, ele tenta muito, demasiadamente, de uma forma muito forte, esconder o vício dele. Porque ele, na verdade, não vê valor em si. Então, ele sente medo de que alguém saiba. E, por fim, ele sente medo também de experimentar coisas novas, porque ele se sente aliviado repetindo os mesmos padrões. E repetindo, e repetindo, e repetindo, mesmo que esses padrões sejam nocivos e tóxicos. Agora a gente vai ver como é que ele vive. Como é que vive uma pessoa presa ao seu hábito compulsivo. Então, ele vive angustiado, como eu já falei, e essas exigências de que a vida dele tem que ser satisfeita, tem que ser feita desse jeito, que ele vai conseguir superar, mas ele se sente obrigado a consumir o objeto dele de prazer. Então, essas exigências que, na verdade, a vida faz para ele, faz com que ele tenha necessidade de satisfazer o seu prazer. Então, qualquer coisa que aconteça, leva ele ao comportamento compulsivo. Então, muitas vezes, eu preciso relaxar depois do trabalho. Daí vai lá e toma um chopp. Daqui a pouco é uma quantidade grande de bebida alcoólica. Mas justificado, porque, não, eu tenho que fazer porque eu posso, porque eu mereço, né? E por aí vai. Então, na verdade, as pessoas acabam racionalizando o seu comportamento. Então, eles justificam o consumo da droga ou do objeto tóxico para poder usufruir dele. Então, esse foi só um exemplo, né, no caso da cerveja, mas existem milhares de outros, né? Então, meu marido me largou, minha filha está na adolescência. Isso gera ansiedades, angústias nos corações dessas pessoas. E eles não conseguem resolver de outra maneira a não ser consumindo ou realizando alguma atividade ou uma substância tóxica. Só que esse alívio que eles sentem, né, esse alívio fisiológico, ele não dura muito tempo. E, na verdade, cada vez que isso acontece, onde ele cede à tentação, ele vai novamente sentir a dor de novo. E, de novo, querer consumir para aliviar a dor. E isso acaba fazendo com que, cada vez mais, esse alívio, na verdade, dure menos. Então, é dessa maneira que um compulsivo vive. É uma tristeza, se a gente for pensar, né? Como é que um objeto de desejo pode mandar ou comandar a vida de uma pessoa? Em Romanos 12:2 diz assim: não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transforme-se pela renovação de sua mente. Gente, o vício ele é uma fuga. É uma fuga de alguma emoção. Como a gente tinha falado, é uma fuga de algum sentimento que foi gerado por algum trauma emocional, muitas vezes na infância. Então, isso gera esses sentimentos, essas emoções que só são interrompidas por algum ato. Mas a gente pode, sim, alimentar as nossas mentes, se encher da palavra de Deus. E Ele prometeu que a gente não precisaria se amoldar aos padrões desse mundo. Agora, eu vou mostrar uma imagem para vocês. Uma imagem de compulsão. Olha que triste. São pessoas consumindo heroína, a droga heroína. Essas imagens impressionam, né? Essas imagens mostram pessoas adictas sendo dominadas inconscientemente pelos seus objetos de prazer. Nesse caso, a heroína. São comportamentos repetitivos, gente, incontroláveis. Mas será que é só a droga? Existem outros objetos de prazer.
Esse assusta, né? Mas existe um outro que a gente está mais acostumado a ver. Essa é uma foto ilustrando uma compulsão alimentar. Vocês veem que ele nem usa mais a mão. Ele está sendo dominado por outro objeto de prazer. É uma adicção à comida, que gera o mesmo sentimento de alívio e o mesmo sentimento de prazer que o consumo de heroína. Mas ainda assim, o objeto de prazer dele é um objeto de prazer aceitável, que ele consegue encontrar em qualquer lugar e que está à disposição da mão dele. Mas a gente sabe que esses objetos não têm força alguma, verdadeira, sobre essas pessoas. Eles são só objetos de desejo, que acabam dominando e tornando o relacionamento delas com ele relacionamentos tóxicos. Mas será que essa pessoa adicta, ela se enxerga como ela é? Será que essa pessoa está realmente vivendo a sua vida? Existem vários tipos de compulsão, além dessas. Existe compulsão por sexo, por celular, por relações disfuncionais, compulsões de todos os tipos, anorexia, bulimia. Falando em compulsão, existe a compulsão por controle, que é uma das características da codependência. E internet, sexo. Notem que essas compulsões só mudam o objeto, mas elas funcionam na mente da mesma maneira e causam a mesma doença, com características diferentes. Mas o vínculo afetivo e vicioso, ele é igual. Agora eu quero deixar uma reflexão. Será que esse nosso mundo contemporâneo, essa facilidade de tecnologia, o acesso aos remédios, às drogas, às situações mais disponíveis de coisas que a gente não iria consumir há um tempo atrás, será que essa disponibilidade ela não acaba desenvolvendo nos sujeitos uma relação com esses objetos, uma relação tóxica com esses objetos, não necessariamente sendo uma compulsão? Olha só. Só um pouquinho. Na verdade, o que a gente vê é que esse mundo contemporâneo leva a gente a vínculos adoecidos. Isso gera na gente situações de solidão, porque você está afastado das pessoas que você poderia estar se relacionando. Então, essa desconexão de um com os outros acabam sendo desenvolvida com objetos que não estaria ali, mas que hoje está. E é como se fosse uma forma de se salvar, uma forma de se manter vivo. Então, as pessoas se vinculam a objetos, muitas vezes para se manterem vivas. Eu coloquei esse exemplo do Face porque mostra bem a relação das mídias e da conexão com a vida. Como é que você se mantém vivo? Como é que você lida com o desconforto? E com o mal-estar? Como é que você vive os teus relacionamentos quando você fica ansioso? Quando você se sente com medo do que as pessoas fazem ou do que elas vão pensar de si? Como é que você lida com o confrontamento que vem do alto? Não precisa responder, é só uma reflexão. Essa próxima foto agora mostra um adicto alimentar. É uma pessoa, imaginamos que ela esteja aí com mais de 100 quilos, que está numa pulsão negativa
e faz da comida o seu objetivo de viver. Notem que isso ela não percebe. O que ela, na verdade, vive são esses sentimentos de fracasso, esses desejos não realizados, que ela vai sentir um alívio momentâneo e temporário quando ela consome a comida. E é dessa maneira que ela vive o dia a dia dela. Então, por exemplo, em vez de ele lidar com as frustrações, ele vai conseguir levar a vida só se ele tiver esse excesso de comida na frente dele o tempo todo. A ansiedade ela só é vivida só é vencida dessa maneira. Então, muitas vezes a aderência a esse objeto é uma forma de sobreviver. Uma vez perguntaram para um grande psiquiatra especializado em comportamento compulsivo e adicção, por que um homem com efizema pulmonar ele não conseguia parar de fumar, mesmo sabendo que ele podia morrer a qualquer momento? Aí essa pessoa que fez a pergunta falou, eu acho que ele quer se matar, né? Na verdade, o médico respondeu, então dê para ele um revólver, vê se ele aperta o gatilho. É claro que ele não quer morrer. Na verdade, ele não quer se matar. Ele quer desesperadamente parar de fumar. Só que a única forma dele se manter vivo é fumando. Ele não é um suicida. O viciado em qualquer substância, ele não quer morrer. Na verdade, ele quer viver, só que ele não encontra uma outra forma de viver que não seja estar conectado com o objeto do seu vício. Por isso ele fica tão desesperado quando ele tem abstinência do seu objeto. Porque o objeto, na verdade, é um bálsamo que vai trazer alívio para a vida dele. A próxima figura, ela vai falar sobre o ciclo da compulsão alimentar. Eu escolhi a compulsão alimentar, mas vocês podem colocar nesse ciclo qualquer outro tipo de compulsão. Então, é assim. Quando você se sente com um mal-estar, isso acaba te levando a um desespero, porque você não consegue lidar com a tua ansiedade, com a tua angústia. E esse desespero faz com que você vá consumir a tua droga, né? Então isso é um gatilho para você estar ali procurando o teu objeto de desejo. E na verdade, isso vai fazer com que você reduza o teu mal-estar, você vai começar a se sentir melhor. Só que esse bem-estar acaba passando bem rápido. E daí a recuperação do equilíbrio é sentida só por um momento. Quando você ainda tem essa experiência gratificante que você sente. Porém, o que acontece? Essa experiência gratificante, esse sentimento de prazer que você obtém com ela, ele vai embora. E, de novo, quando existe essa queda do prazer, por ausência dessa substância novamente, isso vai levar a um mal-estar, que vai levar a um consumo da substância, que vai levar a uma disfunção de equilíbrio que só vai se resolver com isso. E por aí vai. Você repete a experiência e o teu prazer momentaneamente acaba indo embora depois. Então, esse é o ciclo da compulsão. Você sente um mal-estar, acaba consumindo a substância, daqui a pouco passa, vem a culpa e você consome de novo. Então, eu queria, nesse momento, ler para vocês uma frase do Carl Jung que fala assim: a sua visão se tornará clara apenas quando você puder olhar dentro do seu coração. Quem olha para fora sonha. Quem olha para dentro desperta. Não é fácil, não é indolor, mas é o destino de todos nós e é possível. Então, o que a Bíblia nos fala sobre comportamentos nocivos? A gente também encontra na palavra comportamentos destrutivos. Abraão, ele mentiu 2 vezes a respeito de Sara.
O casamento de Rebeca, ele foi caracterizado por mentiras. Isaac teve que primeiro trabalhar para ganhar uma irmã, depois a outra. Jacó mentiu para quase todo mundo. Aliás, o nome de Jacó significa enganador. E na história de José, os 10 irmãos dele mentiram para o pai a respeito de sua morte e manteram isso em segredo por mais de 10 anos. Então, a gente pode observar que a gente encontra também esses padrões de comportamentos destrutivos, esses vícios de caráter na palavra, na vida de algumas pessoas. E existem também outros exemplos onde alguém consegue, como é que eu vou dizer, dar um testemunho, vir trazer uma palavra de que é possível. Um testemunho de que existe um jeito, que existe uma força que vem do alto e que ela nos leva para uma condição de vida melhor, onde a gente passa por essas tentações, essas dificuldades, esses sentimentos de angústia, mas que com o Espírito Santo, com Deus, é possível, sim, a gente ter vitória. Então, olha o que está escrito em Êxodo 18:7. Então Moisés saiu ao encontro do sogro, curvou-se e beijou-o. Trocaram saudações e depois entraram na tenda. Então Moisés contou ao sogro tudo que o Senhor tinha feito ao faraó e aos egípcios por amor a Israel, e também todas as dificuldades que eles tinham enfrentado pelo caminho, e como o Senhor os livrara. Jetro alegrou-se ao ouvir todas as coisas boas que o Senhor tinha feito a Israel, libertando-os das mãos dos egípcios. Vejam que eles venceram essa dificuldade, eles venceram e deram bom testemunho. Eles venceram, em Apocalipse 12:11, está assim, eles venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho que deram, e não amaram a sua vida até a morte. A gente sabe tudo o que Moisés passou. E ainda assim ele conseguiu viver aquilo que Deus tinha proposto para a vida dele, enfrentar situações, mesmo com ansiedade, angústia, mesmo tendo todos os motivos para que ele não conseguisse, ele ainda assim venceu pelo sangue do Cordeiro. Com o Espírito Santo é capaz. Nós somos capazes, assim como Moisés, viver a nossa restauração e vencer. Gente, aqui eu dei algumas ideias, né, e, na verdade, alguns passos para que a restauração aconteça nas nossas vidas. São passos simples, mas que requer coragem de cada um de nós. Então, primeira coisa que a gente deve fazer é ler a palavra de Deus. Eu sei que isso pode parecer um clichê, mas é só através da palavra de Deus que a gente vai conseguir renovar a nossa mente, que a gente vai poder ter pensamentos no nosso consciente que vão dominar esses pensamentos nocivos que vêm do nosso subconsciente. A gente precisa encher a nossa mente com a palavra do Senhor, renovando ela diariamente. Além disso, a gente tem que identificar o que é o vício, qual é o meu vício, qual é o objeto que me domina, quais são os sentimentos que eu tenho quando eu vou buscar esse objeto. Então, você tem que reconhecer, ver o que é essa relação do objeto com você e tentar linkar isso com algum momento na tua vida onde você viu onde você acha que isso se originou. Tudo isso, se você pedir para o Senhor, Ele vai te dizer. É só pedir. Então, eu coloquei também que a gente não deve resistir, mas que a gente precisa orar para não resistir a essas mudanças que o Senhor quer fazer nas nossas vidas. Então, a oração é o nosso meio de fortalecimento no nosso dia a dia. É quando a gente chega na presença de Deus e fala, Senhor, eu não estou conseguindo, me ajuda, Pai, mais um dia, só por hoje. E daí sim, Deus vai ajudar você a mudar. Você não está mais sozinho. Você está entregando o controle nas mãos do Senhor.
Eu coloquei aqui também, que me ajudou bastante, foi aprender como funciona a minha mente. A minha mente consciente e subconsciente. Porque eu não sabia que era o inconsciente que lançava mentira na minha mente. Então, quando eu trouxe isso à consciência, hoje em dia ele não me domina mais. Então, é importante saber como isso funciona, como é que são esses gatilhos, por que que isso acontece, de onde vêm esses pensamentos. E muitas vezes, além disso, é importante também e muito necessário, dependendo do estado de saúde mental, pedir ajuda de um psiquiatra e fazer uso de medicações. Essa parte química de funcionamento cerebral, eu não tenho muito conhecimento, mas eu tenho certeza e tenho visto e vivenciado o quanto que isso ajuda na nossa recuperação. E, além disso, eu tinha colocado aqui, né, usar de psicoterapia ou de análise para ajudar nessa compreensão do funcionamento do subconsciente e do consciente. E também, gente, que é muito importante, entrar em contato com as suas feridas e não esconder elas. Continuando com outras ideias e com o que funcionou para mim na restauração, é convidar Deus para assumir o controle da sua vida e se perdoar. Não é só receber o perdão de Deus, mas também se perdoar, o que muitas vezes é mais difícil, porque Deus nos perdoa, mas a gente se sente responsável e, na verdade, não nos perdoamos. E, na verdade, Jesus e o Senhor pode nos dar esse perdão e esse alívio, e nós precisamos também nos sentir perdoados e nos perdoar. Além disso, é bom você ter um prestador de contas, alguém que possa te ouvir e orar com você, alguém de confiança, idôneo, né? Não que compartilhe do mesmo pecado ou defeito de caráter teu, mas alguém que está obtendo vitória nessa área tua da compulsão. E, além disso, o que é muito importante também é colocar algo no lugar, administrar os disparadores. Então, se deu aquela fissura, Senhor Jesus me ajuda e eu vou correr. Ou então eu vou colocar uma outra coisa saudável, alguma atitude saudável para me dar prazer, ao invés de obter o prazer daquela maneira nociva. Essa questão da substituição é muito importante. Agora, eu vou ainda deixar esse slide. Em Salmo 143, 10, diz assim: Tu és o meu Deus, ensina-me a fazer a tua vontade, que o teu espírito seja bom para mim e me guie por um caminho seguro. É o Senhor que vai nos curar, não somos nós. É o Senhor que vai nos dar esse caminho, é o Senhor que vai mostrar para a gente como administrar esses gatilhos. E aqui eu coloquei um pensamento meu, mas que eu compartilho e eu acho que é por aí mesmo. Eu não me esqueço de quem sou e eu persevero. Hoje o medo do passado não me alcança e nem as vozes do meu inconsciente. Nem elas mais me dominam e não me definem, mas sim quem Jesus me diz que eu sou na sua palavra. Isso sim é que vai me definir. É um processo difícil e doloroso, mas ele é possível. Então, não se deixem se arrastar pelos seus maus desejos. Entrega, entende como funciona os pensamentos. E a tentação vai estar sempre ali. Mas quando ela é consumada, é que vira pecado. Muitas vezes você vai ter que lidar com essa tentação, muitas vezes ainda. Mas no livro de Jó está escrito que 6 vezes a tentação me procurou e na 7ª eu fui livrado. Eu agora me esqueci. Então, quanto mais a gente resiste à tentação com a ajuda do Senhor, ela não mais vai te alcançar. Você não vai se sentir tentado depois de ter resistido por tanto tempo.
Isso é possível, gente. Isso aqui é durante o processo de restauração, porque muitas vezes a gente se cobra. Ah, mas eu parei de usar, não sou mais adicto, mas, como eu falei, ainda sou atormentado, ainda estou passando dificuldades. Na verdade, eu caí. Então, tem uma palavra em 2 Samuel 23:5 que diz o seguinte: ainda que a minha casa não esteja tal para com Deus, contudo, Ele estabeleceu comigo um caminho, um concerto eterno, em que tudo será ordenado e guardado, pois toda a minha salvação e todo o meu prazer estão nele, apesar de que ainda não o fez brotar. Então, ainda que a minha casa não esteja tal para com Deus, ou seja, eu estou no caminho, ainda não consegui vencer, mas o Senhor me prometeu que Ele estaria me guardando e que esse prazer e essa minha vontade vão estar nele. Eu vou estar com Ele e ainda que não tenha feito brotar, eu vou passar por essa dificuldade e Ele vai me dar a vitória, mesmo ainda não estando tal para com qual. Então é isso que eu queria deixar para vocês. Siga em frente, olhe para o seu crescimento. Mas, gente, entenda que você cresce e que você vence não é por causa da tua força. Né? Não é aquela coisa, ai, mas amanhã eu vou conseguir. Na verdade, não são os teus braços que vão fazer você vencer, mas sim a força do Espírito Santo. E é ela que também te leva ao crescimento, não é o teu esforço. Seja humilde, porém corajoso, verdadeiro. Não sinta vergonha. Confesse para alguém os teus pecados. E muita gente já trilhou esse caminho e conseguiu. Vamos fazer uma oração, então, para encerrar a palavra de hoje? Senhor Jesus, ajuda-nos, Senhor, a ter coragem. Ajuda-nos, Pai, a decidir ser essa pessoa que Tu queres que a gente seja. Senhor, dá sabedoria, dá capacidade da gente lidar com essas vozes que às vezes vêm e dominam os nossos pensamentos, que tentam roubar a nossa vida, a nossa sanidade. Ajuda, Senhor, a gente fazer o melhor que a gente puder com Teu Espírito Santo. E que isso seja um objetivo diário, que só por hoje a gente possa vencer as dificuldades de cada dia. Boa noite, meu nome é Ana Cláudia, sou filha amada do Senhor, templo do Espírito Santo, e por meio de seu Filho Jesus, sou liberta e perdoada, estou livre de toda condenação e acusação contra mim. Posso aproximar-me do trono da graça e receber a misericórdia de Deus, e nada poderá me afastar do amor de Deus em Cristo. Esse é o plano de Deus para mim e para vocês também, que é restaurar a identidade do Senhor em nós. Eu luto com codependência emocional, orgulho, ira, obsessão e compulsão alimentar por compras e por controle. Mas isso não me define mais. E um dia de cada vez eu tenho obtido vitória com Jesus Cristo em algumas dessas áreas. Eu tenho pais amorosos e que me deram o melhor que podiam. Porém, o sentimento de culpa entrou na minha vida muito cedo. Vim de um lar disfuncional, pois meus pais se divorciaram. Sufoquei e deprimi, já que eu me preocupava com eles e comigo desde o começo. Então, a insegurança e o medo acabaram me desconcertando. Escondi os sentimentos e a obsessão começou nessa época, quando eu era adolescente. Ela me tomava a mente e bagunçava as minhas relações e fez com que eu me tornasse obcecada por controle. Me sentia como um disco quebrado, com um fantasma que não me deixava viver o presente. Isso interferia na minha qualidade de vida e nos meus relacionamentos, porque obsessivamente eu ficava pensando em como controlar, em como ajudar, e isso não ia embora. Bem, tudo isso foi difícil de lidar, como eu já disse, na adolescência, e passei por momentos bem difíceis, que me deixaram marcas emocionais até hoje. Mas fui crescendo, fiz faculdade, e um pouco antes de me formar eu me converti.
Foi como um peso grande que foi tirado de cima de mim. Ali começou a minha mudança. Eu senti que eu tinha um pai, que eu não estava só e que eu podia seguir com segurança. Eu passei no concurso público e, naquela época, por causa da compulsão alimentar, eu cheguei a pesar mais de 100 quilos. Foi quando eu fiz a bariátrica. Logo depois, me casei com meu marido crente, que é um companheiro amoroso e fiel. Tivemos uma filha linda, Giovana, que tem 7 anos, que é o tempo que eu estou no CR. Cheguei aqui por indicação de um pastor que me ajudou quando meu marido passou por depressão. Na verdade, eu vim parar aqui por causa dele. Queria consertá-lo, tirá-lo daquela situação. Eu havia dado, na verdade, um roteiro para ele como controladora. Mas, claro que ele não estava mais me obedecendo e não queria seguir os meus conselhos. Além disso, a medicação e a psicanálise também fizeram parte do meu processo. E tem feito até hoje. Quando cheguei aqui, eu não enxergava os meus defeitos de caráter. Passei a olhar para dentro de mim. E quando eu escrevi meu inventário no Retiro do Quarto Passo, o inventário moral, isso foi um divisor na minha vida. Foi, na verdade, libertador. Ali eu escrevi minha história, vi meus pontos bons e os pontos baixos que eu vivi durante essa época. Eu pude confessar as minhas falhas e me perdoar. E também perdoar todos aqueles que haviam me machucado. Foi uma limpeza de verdade. Pela primeira vez, encarei a minha história de frente e não a dos outros. Passei a ter amor por ela. Passei a enxergar a minha história diferente de tudo aquilo que eu pensava que eu havia vivido. Deus transformou os meus olhos, mudou a minha percepção, transformou os sentimentos ruins em algo bonito. Eu venci a compulsão por compras e acumulação e tenho ajudado muitas pessoas que passam pelas mesmas lutas nessa área. E elas podem ter esperança. É possível vencer. A minha vida teve jeito. E a delas também pode ter. Queria deixar um versículo aqui para vocês no final. E está em 2 Samuel 23, 5. Eu uso muito esse versículo quando pensamentos ruins ou o inimigo tenta me tomar a minha sanidade, a minha consciência. E é assim: ainda que a minha casa não seja tal para com Deus, contudo, estabeleceu comigo um concerto eterno, que em tudo será ordenado e guardado, pois toda a minha salvação e todo o meu prazer estão nele, apesar de que ainda não o faz brotar. É isso, obrigada por me ouvirem. E eu vou deixar aqui para vocês uma reflexão. O que Deus me falou hoje? E o que eu vou fazer com isso? São perguntas motivadoras que nos levam a uma tomada de atitude. Então, o que eu vou fazer com o que Deus me falou hoje? Né? Às vezes pode estar difícil de identificar, mas se você pedir para o Senhor, Ele vai te falar. E o que você vai fazer com tudo isso? Um abraço, Deus abençoe vocês. Foi um prazer estar aqui e muito obrigada por me ouvirem.